Que o Brasil conhece. Fique bem informado com Júlio Filho, informando você aqui no seu programa Itaenga Notícias. Pronto, minha gente, como anunciamos, né? Hoje vamos conversar aqui no nosso programa, a Tribuna do Povo. Aqui passa aqueles que representam a nossa cidade, quer seja a prefeita, quer seja o vice-prefeito, os vereadores, tanto da situação como da oposição, né, os representantes da sociedade civil. Bem, esse é o nosso programa que busca ouvir, né, aqueles que se diz representar a população e são eleitos, né? E são ali escolhidos pelo povo para os representar nos mais diversos poderes constituídos do nosso município. Estou aqui mais uma vez, né? Ele que tem sido sempre constante nesse programa. Por quê? Porque ele se sente na necessidade de prestar contas, né, do seu mandato, da sua figura como parlamentar em Lagoa de Itaenga, que é o vereador Edilson Oliveira. Boa tarde, vereador, como é que você está? Eu tenho visto que você constantemente, né, vem tendo atividades não só na Câmara de Vereadores, na condição de vereador, como também buscando ali estar visitando, né, o nosso município nos seus diversos setores. Boa tarde. Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos os ouvintes da Itaenga FM. É importante, Júlio, sempre a gente estar ocupando esse espaço aqui que pertence ao povo de Lagoa de Itaenga, que é a Itaenga FM. Queria em especial mandar um abraço à minha esposa Erivânia e a todos os ouvintes da Zona Rural, a qual estava agora na Zona Rural em trabalho de campo como um presidente do sindicato, fazendo visitas. É importante, Júlia, a gente ocupar esses espaços públicos, principalmente o meio de comunicação, e vir prestar conta do que a gente, como vereador, como representante da população, está fazendo dentro da Casa Legislativa, está fazendo dentro do município, visitando as comunidades rurais, os bairros e os prédios públicos para saber como são as políticas públicas que o município vem a oferecer. É o nosso papel como vereador. Nós, como ganhamos a eleição em 2020, tinha esse compromisso com a população de Lagoa de Itaenga de estar prestando esse serviço de qualidade, ouvir a população. Semana passada eu estava no Caicai, fiz uma visita à comunidade do Caicai, verificando a questão das estradas. Já tive uma conversa diretamente com o secretário Clécio. Essa reivindicação que eu estou fazendo com o término do inverno, é o papel do vereador acompanhar, fiscalizar, estar dentro dos espaços públicos para ver quais são as políticas públicas que o município vem desenvolvendo. Nós que aprovamos os projetos que estão ali dentro, a gente precisa saber de fato que os projetos que estão sendo aprovados pelaquela Casa Legislativa está sendo executado. O vereador, a gente observa que quando o vereador ele sai da sua zona de conforto e vai buscar saber da realidade dos munícipes, né? O seu trabalho tende a render de verdade como parlamentar, não é mesmo? Eu acredito que a gente tem que utilizar a mesma metodologia que a gente utilizou há um ano atrás. Há um ano atrás nós estávamos indo na casa dos nossos cidadãos itaenguenses, conversando com ele, dialogando com ele, pedindo uma oportunidade para representar de forma digna e bem. Quando eu chego na casa de um cidadão, que eu vou lá escutar uma demanda, que eu vou conversar com ele como vereador. Ontem eu estava na casa de seu Beto Constâncio, aqui no Lameiro, que está dentro do território de Feira Nova, mas é uma área de transição com Lagoa de Itaenga, e nós atendemos aquela região ali. Eu fui fazer uma visita de saúde a ele, que ele passou por uma cirurgia cardíaca, e eu, como um cidadão, há um ano atrás, estava na casa dele. Eu tinha a obrigação de ir lá, saber como é que estava a saúde dele. E ele ficou muito feliz com a minha visita. Um dia, quarta-feira, dia 8, eu estava na reunião na Câmara. Ele ligou para mim, para conversar comigo. E eu disse a ele, não se preocupe não, que eu vou ir na sua casa. E ontem foi o dia de eu poder ir na casa dele, fazer essa visita. Fiz várias visitas essa semana
e a semana também do dia 7 de setembro, tive também um momento muito especial que antecedeu o 7 de setembro, que foi uma audiência que a gente preparou ali junto com a Escola Pedrita, lá na escola, na Câmara Municipal, para que aluno daquela escola pudesse estar conhecendo de fato qual o papel do vereador. Qual foi o seu sentimento naquele dia, vendo o futuro do amanhã, que são as crianças de Lagoa de Itaenga, ali no seu local de trabalho? Eu geralmente digo como assim, eu estava participando de uma palestra que o apresentador, a pessoa que era responsável pela palestra, ele disse que a gente não pode pensar que a criança é o futuro, a criança é o presente. Lá estava presente a minha filha Maria Vitória, que tem 10 anos de idade. Para mim foi um motivo de muita alegria de ter contato com aquelas crianças de 10, 12, de 8 anos de idade, naquele espaço que para eles era desconhecido. E sem falar na questão dos professores que estão lá, os acadêmicos que estavam lá, a professora Cida, que é responsável pela escola, o professor Adriano, o professor Juan, que mora aqui no bairro aqui, do Matadouro aqui, a professora Lucivânia, que mora na Rua da Glória, que é professora de História. Esses professores já tive momento de participar de outras discussões, como pré-candidato a vereador dentro da escola. Já tive a oportunidade, depois de vereador eleito, participar com o vereador Dorival, com o vereador Luiz Vicente, lá na escola, debatendo o papel do vereador. Para mim é muito satisfatório para mim, Júlio. Eu me sinto realizado ter esse contato com a população. Eu percebo que Deus me deu uma vocação e essa vocação eu estou abraçando ela com o maior carinho e respeitando. Se eu sei que foi um dom que Deus me deu, eu tenho que respeitar. Eu gosto de fazer com o maior respeito às pessoas. Estava presente, o único vereador que estava presente naquele momento fui eu, que participei, coordenei todo o trabalho. O vice-prefeito Alexandre representando o executivo e o Estênio representando o doutor Napoleão. Foi um momento muito riquíssimo. Foi riquíssimo para a Câmara Municipal ter o contato com aquelas crianças. E o nível de pergunta que aquelas crianças faziam sobre a vida dos poderes, tanto do executivo, se direcionando ao Alexandre como vice-prefeito, e ao legislativo, qual é o papel do vereador. Esse assunto está um pouco meio desgasto já, mas é ainda atual, que foi a aprovação das contas da prefeita no exercício 2017-2018. Você ali na Câmara Municipal foi o relator que deu o parecer favorável, representando a Câmara Municipal, deu também o seu voto favorável à prestação de contas da prefeita Graça do Moinho nesses 2 exercícios. A sua visão como político, representante do povo, foi realmente de prejudicar a população ou realmente de beneficiar a população, aprovando aí as contas da gestora? A primeira pergunta que você me fez, eu vou deixar ela para responder em segundo, que é em relação à parte política e à parte do parecer técnico. Eu vou responder em relação a prejudicar a população. De forma nenhuma, o meu parecer ele veio para prejudicar a população da Lagoa de Itaenga, porque a própria população da Lagoa de Itaenga, Júlio, já aprovou a conta de Graça do Moinho, quando ela foi em 7 de outubro de 7 de novembro de 2020, foi às urnas e votou em Graça para a prefeita de novo. Isso aí não tem como levar em consideração isso. Não tem como eu levar em consideração isso, porque quando a população revalidou, foi lá e votou em Dana Graça como prefeita reeleita de Lagoa de Itaenga, disse para Dana Graça, disse para a Câmara de Vereadores que concordava com o trabalho que ela vinha desempenhando na educação, que ela vinha desempenhando na segurança pública, na saúde, na questão da infraestrutura, do zelo pela a questão social, que a parte social nossa estava esquecida, alguns projetos que tinham sido desativados. A prefeita Graça do Moinho chegou e reativou. A gente tem aqui um centro de convivência, a gente tem os espaços públicos hoje ocupados, como tem a questão da academia da saúde, a gente passa a ver essas atividades funcionando, as quadras municipais. O ano de 2020 foi um ano muito prejudicado pela questão da pandemia, mas o nosso município não parou. Mas esses anos que a gente julgou a conta, que foi o ano de 2000,
2017 e 2018, todo o país estava passando por um período pós-impeachment, que foi da presidente Dilma. O Brasil vinha passando por uma crise financeira enorme e a prefeita assumiu o município de Lagoa de Itaenga em 2017 com a questão dos demandos das políticas públicas do governo federal. E ela conseguiu, dentro da medida do possível, desempenhar as atividades a qual ela foi incumbida de desenvolver as políticas públicas do nosso município. Aconteceu como a gente queria? Não. Porque a gente percebe que o município, os estados e a União precisa melhorar a sua eficiência com recurso público. Em vez de gastar recurso público, passar a investir de forma eficiente. Mas a prefeita Graça do Moinho, ela teve a maior responsabilidade para que o município não parasse e desenvolver as atividades que, de fato, ela foi eleita. Manter a folha de pagamento, manter os investimentos na saúde, manter os investimentos na educação. Renovou quase 100% da frota do município. Isso aí, todo mundo é visível disso. Pena que a prefeita Graça do Moinho, ela não é política. De chegar aqui na Itaenga FM, na Carpina FM, fazer um discurso político bonito. Mas Deus deu a ela sabedoria e discernimento para poder atender bem como gestora do município. E ela fez isso de forma digna. Foi a primeira prefeita eleita no município de Lagoa de Itaenga e reeleita pela população de Lagoa de Itaenga. Dessa forma, Edilson Oliveira, como vereador, percebeu que a população não foi prejudicada, porque foi a própria população que reconduziu Dona Graça ao seu segundo mandato. Na parte técnica, eu passei quase 1 mês e 15 dias lendo a questão do parecer do Tribunal de Contas. E a gente tem que levar em consideração um aspecto técnico. A gente tem que fazer comparações em outros municípios que tiveram o mesmo tipo de situações que o Tribunal de Contas recomendou a aprovação com ressalva. Eu tive uma preocupação enorme através do meu gabinete, a gente solicitar do município as receitas do ano de 2008, 2009, 2010, 2012 e 2017, para que a gente pudesse fazer uma comparação da receita corrente líquida de cada ano e em comparativo. Pegar os salários desses anos e fazer uma comparação do salário do ano de 2017. Porque uma das justificativas lá na prestação de conta era o gasto com pessoal. Como é que você consegue reduzir dentro de uma folha de pagamento gasto com pessoal, aonde o município tem uma receita parecidíssima com o do ano de 2012, aonde o salário mínimo é o dobro do ano de 2012. A gente tinha em 2012 um salário de 620 reais. Hoje a gente tem um salário de 1.100 reais. Aí assim, é muito fácil a gente chegar dentro do município, dar um parecer e não ver as políticas públicas acontecendo. Eu fiz o parecer com a maior tranquilidade, tive o maior cuidado de ler o parecer do Tribunal de Contas, fazer o parecer da Câmara para a gente poder aprovar de forma responsável. E o meu voto foi favorável pela aprovação no parecer, recomendando que as contas deveriam ser aprovadas com ressalva. Uma das colocações a gente tem que melhorar a questão da eficiência na folha de pagamento, e eu estou muito tranquilo em relação a isso, Júlio. Hoje eu estou conversando aqui com o vereador Edilson Oliveira, que pediu espaço, né? Eu disse, olha, é sempre bom, sempre quando eu encontro, vereador, algum de seus colegas, ele disse, olha, o espaço na rádio está garantido, viu? Para que você vá lá e diga como que está representando a população. A pessoa, né, os munícipes, na verdade, querem saber se os vereadores estão realmente tendo somente o trabalho ali na Câmara, somente chegando na Câmara para fazer seu discurso, ou estão também fazendo fiscalizações, né, buscando ali levar ao conhecimento, já que você é da situação, levar o conhecimento de coisas que não chegaram ainda ao conhecimento da gestão. Mas como tem sido o seu dia a dia nessa questão aí de fiscalizar, de levar ao conhecimento pautas importantes que você
leva ali para a Câmara, mas também leva para a gestão, a prefeita Graça, para que ela possa resolver junto com a sua equipe, com o seu secretariado, o quanto antes. É interessante, Júlio, a gente trazer aqui o papel do vereador quando a gente, em janeiro, 1 de janeiro, a gente faz um juramento de cumprir com a Constituição, cumprir com a Constituição do Estado, a lei orgânica do município. Naquele dia é um dia de glamour muito bonito, todo mundo querendo almejar ser vereador, mas o papel de vereador, ele vai muito além do que a gente imagina. Não é você sair na rua para que as pessoas estejam vendo você. É conhecer de fato a lei que rege o nosso município. A lei que rege o nosso município. A lei que rege o nosso país e a lei que rege o nosso estado. Para que a gente possa estar discutindo política pública, uma das maiores dificuldades é na questão de você emitir um parecer técnico, é você desconhecer essa legislação, porque muitos dali são artigos citados dentro da Constituição, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que muitos dos vereadores, eles não querem ler. Mas a gente foi eleito... Tem preguiça, é? Eu não sei, eu respondo por mim. Eu fui eleito para legislar, para a gente poder discutir lei. A obrigação nossa como vereador é ler e ler com maior responsabilidade, porque a gente está mexendo com a vida da população. Na medida que a gente aprova uma lei, ali está sendo discutida naquela casa ali, uma lei sobre a questão do resíduo solo, que é a questão de a gente tirar o lixo do nosso município e levar para uma estação de tratamento. E o vereador Edilson Oliveira vem discutindo essa lei, para que a gente tire um melhor encaminhamento, para que a gente não venha prejudicar a população futura. O vereador Edilson Oliveira, eu sou daquele que defende, porque, olha, você vai fazer concurso público, você vai ter que estudar, né, o que pode cair no concurso público. Você vai fazer parte de qualquer instituição, feito sindicato, por exemplo, você vai ter que tomar conhecimento do que realmente rege as leis internas de um sindicato, o que representa o sindicato. Eu acho que deveria já acontecer leis que voltasse aí, se o cara quer ser vereador, ele deveria passar por uma espécie de capacitação para ele saber direitinho como é que funciona o trabalho do vereador, principalmente para ele estudar, né, e tomar conhecimento das leis que regem o nosso próprio município, porque eu acho que a população muitas vezes vota em representantes políticos de maneira errada, porque não quer buscar justamente aquelas pessoas que têm um nível, né, escolarizado melhor, né? Porque eu acho que deve ser assim. Atenção, população, vamos em próximas eleições futuras que vêm buscar votar naqueles que de fato conhecem alguma coisa do nosso município, conhece algo sobre política, para que você não venha errar futuramente depois estiver arrependido. Olha, Júlio, eu entendo da seguinte forma: todos nós somos um ser político, todos nós, de uma criança a um idoso. Esse ser é um ser político, gosta de discutir problemas, gosta de reivindicar direitos e deveres que a gente deve ter também com a sociedade. Mas a gente não pode confundir a questão de eu ser um ser político e a questão da gente discutir políticas públicas. A gente precisa ocupar esses espaços com pessoas que têm a capacidade de exercer essas funções, de fato não só estar lá pensando no cargo de vereador, mas exercer de fato esse papel que é representar a população. Eu disse ao pessoal, aos eleitores, o ano passado, que eu ia tentar fazer uma campanha diferenciada, conversando quando eu dei uma entrevista na Itanguera FM, na Folha Itanguense a Você, vim na Itanguera FM, vim no período da manhã, eu ocupei todos os 3 espaços, de meio-dia, de manhã e à noite. Eu tinha maior cuidado no que eu ia dizer, o que eu ia propor para a população. Da mesma forma que eu estou hoje como vereador, que eu estou como vereador de Lagoa de Itanhega, eu me comportei como pré-candidato e como candidato a vereador. Eu tenho que ter coerência no que eu falo, no que eu faço e no meu dia a dia. A minha capacidade de querer estar discutindo qualquer tipo de projeto, eu faço parte das comissões
da Câmara, a Comissão de Constituição, de Justiça e Redação, a Comissão de Finanças e Orçamento e a Comissão de Infraestrutura. Todas essas comissões eu participo, faço questão de ler os documentos. Exemplo, para a gente sentar, os 3 vereadores que faz parte da Comissão de Orçamento e Finanças, a gente precisou sentar, precisou discutir para ver qual é o procedimento. Sentamos com o jurídico da casa para discutir a questão jurídica, quais eram os impedimentos jurídicos que a gente poderia estar colocando ali, analisar a defesa que a prefeita tinha que fazer através da argumentação jurídica, do parecer jurídico dela. Mas aí a gente precisa de capacidade de leitura, capacidade de ler e ter esse comprometimento. Aquela casa hoje tem bons representantes? Tem bons representantes na oposição, que traz riqueza de discussão para dentro da casa, que a gente tem uma casa legislativa democrática, tem vereadores da oposição, do PT, do PMDB, tem vereadores de dentro da base da prefeita que também tem discussões coerentes que vai enriquecer a nossa democracia. Mas a gente tem que ter a capacidade também técnica de analisar documento, de gostar de ler, de saber interpretar uma legislação, para de fato a gente oferecer o melhor à população da Guatenga. Eu venho tentando cumprir o meu papel de representante da população e quero chegar até em dezembro de 2024 com essa consciência. Eu sou o empregado da população da Guatenga. E eu tenho observado que você e outros que representam aquela Câmara, que quando, por exemplo, a Prefeitura manda um projeto lá, que muitas vezes esse projeto não é aprovado de forma imediata, porque vocês logo pedem vista para tomar conhecimento sobre esse projeto que beneficia de que maneira principalmente o povo. É interessante isso, porque eu falo isso com a maior convicção. Você já imaginou a gente como representante da população, que estamos recebendo um salário de vereador no nosso município, separado numa rua por um cidadão e perguntar qual foi o projeto que você ontem aprovou na Câmara, e a gente não poder nem dizer o que foi que a gente aprovou e quais são os benefícios que esse projeto vem trazer para a população da Guatenga. Eu acho que isso é uma traição ao povo de Lagoa de Itanhaém. Quando a gente aprovou a questão do aumento da taxa de iluminação pública, que foi lá no mês de fevereiro, no mês de janeiro, aquele projeto foi devolvido para o executivo, a gente pediu estudo, levantamento, e uma das considerações que nós, vereadores, colocou foi o seguinte, que esse projeto ele tinha que contemplar parte da população. E não foi discutido em nenhum meio de comunicação que mais de 2.000 famílias foi beneficiada com essa questão da isenção da taxa de iluminação pública. Disse nas mídias sociais que os vereadores tinham aprovado o aumento da conta de energia. Nenhum vereador, nenhuma Câmara Municipal do Brasil tem o poder de aumentar a conta de energia. Nós estávamos legislando sobre matérias municipais, que era a questão da taxa de iluminação pública. Aí assim, a forma como essas notícias saem nas mídias sociais, sai de um jeito que criminaliza o vereador. Eu preciso ter conhecimento do que eu aprovei, porque se alguém me parar, qualquer cidadão que votou em mim e que não votou em mim, o meu celular, Júlio, quando foi aprovada a taxa de iluminação pública, o meu celular em nenhum momento ficou desligado. Quem ligava para mim, mandava mensagem, eu respondia, retornava a ligação, para poder explicar à população que a iluminação pública hoje é de responsabilidade do município. E desde 2016, a tabela não tinha sido reajustada. Infelizmente, a gente está dentro de um período de pandemia. Mas ninguém diz aí que a gasolina vem aumentando, porque os governadores não diminuem o ICMS. Ninguém diz que o gás de cozinha vem aumentando. Ninguém diz que a conta de energia todo mês está tendo aumento. E quando aumenta é por causa da questão da bandeira que nosso país está. Nós estamos vivendo uma crise hídrica enorme. Cabe a nós, vereadores, saber o que está acontecendo a nível nacional para dizer. Hoje a gente está vivendo a pior crise hídrica que o Brasil passa. A gente não está tendo crise elétrica, porque aí tem muitas energias renováveis, como a energia eólica, as placas solares, que o Brasil hoje está dominando a questão dessa tecnologia em questão de produção de energia renovável. É isso que a gente precisa saber, se inteirar dessas informações. Eu não sei se essa questão aí de diminuição de energia elétrica nos setores públicos chegou também essa ideia para ser colocada em prática
ali e ser discutida na própria Câmara Municipal de Vereadores, eu acho que caberia, já que a gente estamos nessa crise tão grande, que o próprio Poder Executivo já comece, porque a esfera federal, né, o governo federal já está colocando em prática já essa questão de que os prédios públicos federais busquem consumir menos energia, né, e que o pessoal aqui também comece a colocar em prática, né, vereador? Eu acredito que essa discussão a nível nacional, ela é muito boa. Como o governo federal, ele encabeça esse tipo de discussão, e o recurso da nossa federação se concentra mais no governo federal, fica mais fácil dele implementar esse tipo, até para incentivar os estados e municípios a fazer isso. Mas eu acredito que a gente vai estar tendo essa discussão. Uma das coisas que a gente tinha mais dificuldade era financiar esses tipos de projetos, porque faltava tecnologia e o desconhecimento. Hoje, graças a Deus, a gente tem vários empresários na Lagoa de Itaenga, consumidores normais mesmo, consumidores, cidadãos normais. Eu acho que aqui a gente já tem exemplo, Fernando da Academia, tem Roberto da Água, Dinho da Água, Rael Serralheiro também, que está com essa questão de colocar alguns agricultores que já estão tentando implementar já essa energia renovável. Nós vamos dar um salto de tecnologia. Precisa o município também abraçar essa causa? Claro que sim. Uma das discussões nossas foi o futuro do lixão. Se o lixão vier de fato ser transferida essa responsabilidade para a questão de um aterro sanitário, a gente vai ter que ter uma responsabilidade com aquele espaço de recuperação. E uma das medidas é a gente solicitar do município para que ali seja um local para produção de energia solar, ou através do gás que ali tem naquela parte. Precisa a gente ter a responsabilidade, fazer os estudos técnicos e apresentar um projeto de forma coerente que venha recompensar o nosso município. Mas essa discussão eu tenho certeza que já está acontecendo dentro do Poder Executivo e a Câmara vai apoiar de todo jeito. Eu vou também cutucar um pouquinho o próprio vereador, aproveitando o que a gente falou aí, já que você tocou nesse assunto aí, sobre esse projeto que foi levado à Câmara para se aumentar ali a taxa de iluminação pública. Agora também, se eu não me falha a memória, outro momento também a Prefeitura mandou um projeto para que haja, se eu não me engano, foi um aumento ali na taxa de limpeza do nosso município e parece que foi tirado em pauta. Mas como que ficou essa história? Uma das discussões que aconteceu, Júlio, essa taxa de lixo já existe dentro do próprio IPTU. O projeto de lei, quando nós voltamos do recesso, agora no mês de julho, a primeira semana de agosto, tinha um projeto do Executivo para que a questão que é lei federal, essa lei, se o espírito não me engano, parece que é a 12.333, que fala sobre a questão dos resíduos, que trata a questão de você direcionar toda a produção de lixo para um local de tratamento e também a separação de lixo reciclável e lixo de questão orgânica. Resto de alimento, resto de plantas, essa exploração das aves. O que a gente não tiramos de pauta, mas o que a gente precisou foi a questão, o procedimento do vereador Edilson, que disse a prefeita Graça do Moinho e continua sustentando. Existe uma legislação que a gente tem que aprovar. O que é que a gente precisa mostrar dentro da lei do município? Alguma coisa que é nova. Eu tive conversando com duas engenheiras agrônomas do nosso município. Uma das coisas que me chamou muita atenção foi o seguinte: o que é que a gente está fazendo com esse resto dessas aves que são podadas do município? Aonde a gente poderia estar fazendo uma trituração dessas aves para a gente fazer um composto orgânico e fazer uma questão de um banco de mudas no nosso município. Em vez desse resto de ave estar indo para um aterro sanitário, a gente estava direcionando produção de adubo orgânico. É esse tipo de escuta que a Câmara tem que promover, a questão das audiências públicas, para ouvir a população. Não é que eu sou contra o imposto. Todo mundo vai ter que ter esse imposto para a questão da coleta do lixo. Mas a gente não pode
comerciante, a gente precisa abrir uma discussão. Saber que a lei precisa ser aprovada, claro que sim. O que eu pedi em vista foi o seguinte, que a gente poderia estar aprovando o marco regulatório e depois de um certo estudo e discussão com a população organizada, a gente pode estar discutindo, tirando a taxa de lixo, tirando do IPTU a taxa de lixo e criando um novo tributo, que seria esse tributo para a questão de levar o nosso lixo para um aterro sanitário. Hoje estamos conversando com o vereador Edilson Oliveira. Dê uma pinceladinha aí nessas questões aí, dessas comissões, a importância dessas comissões que você citou, mas eu deixei passar percebido e lembrei agora de novo a importância dessas comissões que existem na Câmara e as quais você faz parte. Uma das comissões que eu faço parte, que eu vou começar, é a de infraestrutura, obras em infraestrutura. A gente tinha um problema no início desse mandato agora, 2021, era o problema do lixão, aqui um terreno que pertence ao município. Essa propriedade, ela fica dentro da propriedade de Hilton Gomes. Eu estive em conversa com o seu Hilton, com o Alexandre, filho de seu Hilton, e uma das coisas que incomodava mais o seu Hilton era a questão da limitação desse lixão. E uma das coisas que eu tomei como desafio para mim foi a gente poder fazer uma limitação, criar uma área limitada. Foi o quê? Foi a gente poder de fato limitar aquela área do lixão. Cercamos, foi feito o muro, solicitou do secretário Crécio. Teve um período que o seu Ito chegou até fechar. Fui lá dialogar com o seu Ito. Fiquei do lado de seu Ito nesse dia. Tinha 3 caminhões parados lá, Gana e outros caminhões da prefeitura. Eu disse, eu vim hoje ficar do lado do cidadão. Eu fui eleito para representar o cidadão. Nesse momento agora, eu faço parte da gestão, sou da base da gestão, mas aqui existe um direito a ser respeitado. E graças a Deus, em menos de 2 meses, nós conseguimos levantar o muro. Foi feita uma solicitação à usina Petbull de um trator de esteira. A usina mandou esse trator de esteira. A gente fez esse melhoramento. Infelizmente, não está tendo muitas vezes o cuidado necessário pelas pessoas que estão lá, na questão de colocar o lixo perto do muro. Mas quem for lá vai perceber que o muro foi... o lixão passou por essa modificação. Infelizmente, o lixão vai ter que terminar. Essa legislação não é de agora. Essa legislação ela vem acontecendo há um tempão. E a visita às comunidades, a questão da estrada, como eu faço parte da comissão de infraestrutura, cobro do secretário Cressa a questão da gestora Graça. Semana passada cobrei dela em relação aos melhoramentos das escolas, das estradas. A questão do distrito da Camboa, do cemitério, que eu tive lá várias vezes, a questão de fazer lá um melhoramento no cemitério da Camboa. O calçamento da Camboa mesmo, não a parte que falta calçar, mas a parte do calçamento da Camboa precisa passar pelo melhoramento. Como é que eu vou chegar dentro da Casa Legislativa, fazer uma fala e eu fazer parte de uma comissão, se eu não visitar, se eu não acompanhar, se eu vejo se o material está sendo utilizado de boa qualidade ou não? Um dos desafios meus foi as escolas que eu fui visitar essa semana. Estou em visita às escolas rurais. As escolas foram pintadas, as cadeiras foram trocadas. Graças a Deus, uma emenda parlamentar que foi direcionada para a Lagoa de Itaenga, todas as cadeiras das escolas foram trocadas. Tirei foto, mandei até para você mesmo, você divulgou essas fotos das visitas que foi feita na escola. Isso é uma responsabilidade de um vereador. Não é brincadeira. Ser vereador de um município é ser responsável. A gente ganha para ser responsável. A gente não ganha para fazer falatório. É chegar aqui na Itaenga FM, é chegar na tribuna do município, da Câmara Municipal e falar com responsabilidade. Não defender Graça, mas defender a gestão de Graça, o que Graça do Moinho vem fazendo como gestora do município. Fomos eleitos para fazer parte da base política dela e cobrar, e também na hora que a gente saiba, eu mandei aquelas fotos das escolas para algumas pessoas de outro município e as pessoas ficaram assim muito felizes de ver escolas com espaço público tão valorizado. Olha, sim, vereador, eu quero aqui também fazer essa cobrança publicamente a você, já que você faz parte dessas comissões tão importantes da Câmara Municipal. Eu já levei
esse conhecimento também aí, essas questões para secretários que vêm aqui. A própria prefeitura alega que fará parte do plano, se eu não me engano, diretor, que também trata dessa área urbana do município, de buscar ali essa infraestrutura. E há um movimento de pessoas, né, que faz ali um apelo gritante para que essa questão seja regularizada o quanto antes, haja fiscalização, haja cobranças por parte do Poder Executivo, do Poder Legislativo, que a gente tem visto que Lagoa de Itaenga é um município pequeno e ao mesmo tempo é um município grande, porque vem tornando cada vez mais a sua área urbana gigantesca, e muitas são as localidades, os bairros que existem no nosso município, mas que com o tempo perdeu ali identificações de ruas, por exemplo. E eu não sei se você tem observado, tem muitas ruas em nosso município que existem casas que são de propriedade particular, claro, mas que estão ali abandonadas e causando transtorno a quem mora ali. As casas ficam ali abandonadas, cheia de lixo, cheia de mato, causando transtorno a quem mora nessas comunidades. Como vocês têm visto essa questão aí, que eu acho que deveria já colocar há muito tempo isso em prática, de cobrar desses proprietários, de começar a colocar em prática as nomenclaturas de ruas que ainda ali no próprio bairro São Vicente, muita gente fica gritando: olha, a gente mora aqui e esse bairro já surgiu há muito tempo e até hoje as ruas não foram nomeadas. Olha, nós estamos no 9º mês do ano. Aquela casa ali, nessa legislatura agora, a 14ª legislatura, ela tem agido com muita responsabilidade. O plano diretor do nosso município foi construído em 2006. Ele tinha que ser revisado em 2016. A cada 10 anos, ser adequado. Um dos primeiros requerimentos que o vereador Edilson Oliveira fez foi a questão da reformulação, da reestruturação do plano diretor, para a gente tratar toda a questão do marco regulatório urbano do nosso município. A comissão foi criada, a comissão está construindo o plano diretor para a gente oferecer ao município de Lagoa de Itaenga uma legislação moderna e com mais informação. Agora, entre isso sair do papel e está sendo executado, a gente precisa de recurso. Uma das coisas que todos os vereadores que estão naquela casa, todos, dos 11 vereadores que estão hoje em Lagoa de Itaenga, na Câmara Municipal, nem tem nenhum, não posso fazer nenhuma distinção. Uma das nossas cobranças de todos os vereadores é em cima da questão da organização do trânsito do nosso município. Nosso município está crescendo, as vias estão se tornando pequenas para transitar com carro, pedestre e bicicleta, e muitas vezes a gente está tentando discutir. Uma das propostas nossas foi discutir junto com os taxistas. No dia 8 de janeiro, a gente estava sentando com os taxistas, construímos uma lei que rege a questão das permissões para os taxistas. Tinha taxista aqui que tinha feito solicitação em 2017 para ser emplacado. Em menos de 6 meses a gente construiu a legislação. Eles já estão com a permissão, já estão com o carro emplacado. Isso aí é uma discussão daquela casa. Aconteceu várias reuniões com a comissão, com o município, com o executivo, com a presença do sindicato e com a presença dos taxistas. E graças a Deus a gente conseguiu apresentar. Em relação às ruas, vários decretos legislativos foram baixados naquela casa, denominando nome de rua. Um dos loteamentos foi o loteamento São Vicente, que tinha Rua B, Rua C, Rua A, Rua B, Rua C. Hoje já tem a denominação. Cabe agora ao Poder Executivo a fazer essas nomeações. Nós, como vereadores, já que a gente aprovou esses projetos de denominação de ruas, outra das coisas que a gente tem, o deputado estadual Doriel Barro aprovou na Assembleia Legislativa um projeto de lei que identifica comunidades rurais. Tá bom também da gente aqui em Lagoa de Itaenga de fazer essas identificações. Essa identificação com as comunidades rurais. Exemplo, Açude de Pedra, Arrombados, Camboa, Caicai, Quatis, Barragem. Ela tem que estar nas vias principais, sendo identificada para que a população que venha de fora conheça de fato as localidades. É importante, Júlio, a gente fazer parte dessas comissões, fazer essas discussões,
muitos vereadores que estão ali naquela casa não gostam de participar da comissão. Exemplo, muitos vereadores de oposições que foram citados para participar das comissões, não quiseram participar das comissões, que é uma responsabilidade a mais. Muitas vezes ocupa esses espaços aqui, vem fazer uma entrevista e aonde ele dentro da comissão ele já poderia estar discutindo já os projetos e os pareceres que vai ser encaminhado para a mesa diretora e para o plenário da Câmara. Mas muitas vezes se omite de participar das comissões. Eu mesmo, eu tenho a minha responsabilidade, que durante 4 anos eu pertenço àquela casa como vereador, eu tenho que dar o melhor de mim, tá entendendo? Isso aí eu vou fazer com a maior responsabilidade, porque uma coisa que eu levo muito a sério é a questão de juramento. Na sua última participação de sessão na Câmara recentemente, eu vi que você apresentou ali um projeto ou um requerimento importante, né, de que o município adote em suas escolas públicas aulas de robótica. Fala um pouquinho desse requerimento. Eu tive, num dia anterior, num domingo, eu tive com um aluno da Universidade Federal, a qual pertence ao município de Lagoa de Itanhaém, mora em Lagoa de Itanhaém, e me trouxe a minuta do projeto. De lá, logo quando a gente fala em questão de robótica, a gente pensa que é uma questão muito cara para dentro do município executar isso. Quando a gente vai ver na prática, você pode construir um laboratório de robótica com pouquíssima coisa, dependendo da questão eletrônica. Até materiais reciclados. Até material reciclado. Depende da criatividade do instrutor que está ali por trás. O projeto que ele me apresentou foi uma questão de inovação para a questão de horta, principalmente horta nas escolas, onde utiliza esses sistemas, e também desenvolvimento da robótica na questão em sala. Essa horta nas escolas ainda existe? Oi? Esse projeto de horta nas escolas ainda existe ou já saiu de pauta? Olha, vê só, eu tinha conhecimento aprofundado na questão das hortas nas escolas. Eu conversando ontem com a diretora da escola lá de Açude de Pedra, ela disse, eu me lembro quando a gente tinha a horta nas escolas, Dilson, quando você era secretário de Agricultura, que tinha a horta na Camboa, aqui no João Vieira, aqui na creche, em Açude de Pedra, lá no Caicai. Agora, assim, eu vou brigar para que essas hortas aconteçam, porque ali você leva para aquela criança que a alimentação saudável é qualidade de vida, a gente leva ali para aquela criança uma aprendizagem da nossa agricultura, da diversidade de agricultura que nós temos no nosso município e o enriquecimento acadêmico que eles têm, e desenvolve nele o interesse de querer cursar um curso técnico ou de agronomia mesmo no nosso município, que são filhos de agricultores. Eu acredito que é uma boa discussão para a gente. E se a gente puder trazer esse tipo de horta, um sistema mais moderno que preserve a questão da energia, que preserve a questão do racionamento de água, é muito bom. A gente tem que implementar novas tecnologias. E a robótica veio para isso. Já apresentei já. Eu acredito que na próxima segunda-feira os demais vereadores vão estar apreciando esse requerimento para que a gente, dentro do próprio orçamento, a gente possa estar discutindo. Uma coisa que está acontecendo na Câmara agora, que está tramitando, é a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, que traça toda a diretriz de investimento do nosso município. É a lei que vai criar o nosso orçamento. O orçamento está chegando na Câmara para que a gente possa estar aprovando. Cabe aos vereadores analisar dentro das comissões como vai ser investido o nosso recurso a partir do ano de 2022, porque nós estamos investindo no orçamento que foi aprovado em 2020. É o que eu tenho que trazer para você, Júlio. E queria deixar aqui bem claro as visitas que eu fiz às escolas. Fiquei muito feliz, bem recebido. Estive na escola Joaquim Barro, que é a escola que trata com crianças especiais do nosso município. Eu vou estar abraçando aquela escola como se fosse uma escola minha, porque eu percebi que muitos pais que levam seus filhos para ali, não é só a questão do aprendizado, mas ali um refúgio para que os pais possam ter um tempo, para que aquela criança possa ser acompanhada por um profissional, por um psicopedagogo, por uma professora qualificada. Tem sala de aula, Júlio, que tem 2 ou 3 auxiliar, porque para cada tipo de especialidade, para cada tipo de limitação, tem que ter um professor, tem que ter um auxiliar para aquilo ali. É importante que cada munícipe vá naquela escola e conheça e abraça a causa daquela escola.
Olha, minha gente, quando nós buscamos trazer aqui um vereador da categoria de Edilson Oliveira, a gente vê que há assuntos, né, que vale a pena ser discutido. Tem muito assunto para ser discutido. Eu acho que essa é mais uma de muitas entrevistas que precisamos ter neste programa, discutir as reais, né, necessidades do nosso município, e o vereador, ele está no seu cargo para dizer ao povo, né, em que ele está se dedicando, se preocupando para resolver questões importantes junto ao Executivo, representando a Câmara Municipal de Vereadores. Mas a gente tem aqui somente uns 3, 4 minutinhos aí, que hoje o Mano Antônio também não vai estar presente hoje, em virtude do falecimento aí da sua sogra, né? Ele vai vir amanhã, então tá organizando algumas coisinhas, mas eu quero que o vereador também fale aí. 2022 vem, já chegando, já tem vereadores, até a própria prefeita já falou aqui nesse programa das suas futuras posições políticas para 2022. Qual a visão do vereador Edilson Oliveira para 2022? Quais nomes, né, ele poderá estar apoiando? Júlio, eu estou numa situação para mim, eu não estou confortável. Primeiro, sou um vereador do município dentro da base política de Graça do Moinho, a qual eu respeito muito, e sou presidente do Sindicato da Agricultura Familiar, onde a gente tem outros representantes. Mas eu tenho que ter uma consciência política aonde eu fui eleito. Edilson Oliveira, como vereador, ele vai seguir a base política da prefeita Graça do Moinho. Não tem como ser diferente. Edilson, quando foi na casa de um eleitor em 2020, ele abraçou o plano de governo da prefeita Graça do Moinho e disse: eu voto em Graça por isso aqui, por esse plano de governo. Eu não posso cometer nenhum tipo de deslize, chegar de hora para outra e dizer: eu vou negociar com outro candidato a deputado, a federal, a estadual, que não esteja na base da prefeita. Até porque estou faltando com respeito aos meus eleitores. Uma das coisas que eu preservo muito e uma das coisas que nós como político deveria preservar é respeitar o eleitor. O poder não pertence ao vereador, ao prefeito, ao deputado, ao presidente. Pertence à população. É a população que dá esse poder a um político para representar e representar de forma digna. Eu, quando eu fui eleito vereador, eu sabia onde eu estava sendo eleito, dentro do palanque de Graça do Moinho, com plano de governo, com o vice-prefeito Alexandre Agripino. Vou estar abraçando os candidatos a deputado de Graça do Moinho, tanto federal como estadual, porque eu fui eleito vereador no palanque de Graça do Moinho. Não tem como eu ser vereador do PSB e fazer campanha dentro do município dizendo que os candidatos a deputado de Dana Graça não representam o povo de Lagoa de Itanhaém. Primeiro, eu estaria faltando com respeito à população de Lagoa de Itanhaém. Eu sei em que grupo político eu estou hoje. Eu estou no grupo político da prefeita reeleita do município de Lagoa de Itanhaém, que conseguiu eleger 2/3 da Câmara do município de Lagoa de Itanhaém para que a gente pudesse conduzir de forma responsável. Edilson Oliveira, como vereador, vota nos deputados da base da prefeita Graça do Moinho. Não tem como ser diferente não, Júlio. E o que tem pensado os que representam o sindicato em relação à sua posição? Você consultou também? Eu falo por mim. Eu não posso responder pela Cleonice, eu não posso falar por Maria José, eu não posso falar por Anderson, eu não posso falar pelos suplentes. Hoje, quem está aqui hoje é o vereador Edilson Oliveira, aonde foi eleito. A discussão da base sindicato do nosso município, cada diretor vai ficar ao seu critério. Tem a livre escolha. Já conversei com o pessoal da FETAP e já disse gente, não tem como eu ser incoerente dentro de um palanque que eu fui eleito há 1 ano atrás. Quando for daqui a 1 ano, tá fazendo uma campanha contra qualquer candidato que venha apresentar a prefeita. Eu não estou tendo respeito pela população da Lagoa de Itanhaém. Eu acredito que política se faz respeitando a população. Eu quero dialogar com todo mundo, respeito as decisões dos meus diretores. Se os diretores daquele sindicato
resolver encaminhar junto com o presidente do sindicato, eu vou estar respeitando. Mas se cada um tiver a sua tendência, também eu vou estar respeitando, porque democracia a gente não impõe, democracia a gente respeita a opinião de cada um. Vereador, o que não foi perguntado, aproveita aí esse tempinho a mais, né? Ou simplesmente tem aí as considerações finais, né? Essa é mais uma de muitas entrevistas que vamos ter daqui para frente, porque eu quero conversar sempre com os que fazem o executivo, o legislativo do nosso município, para mostrar ao povo como é que vocês estão se comportando em assuntos que realmente seja de benefício à população no geral. Olha, Júlio, o que me chamou a atenção na reunião que a gente promoveu na Câmara junto com a escola Pedrita foi o seguinte: a primeira pergunta foi que a criança perguntou foi o seguinte: o que é que um vereador faz? E teve algumas pessoas que muitas vezes, por desconhecer o papel do vereador, acha que vereador não faz nada, acha que vereador é para estar liberando cesta básica, é para estar dando um remédio, material de construção. A gente faz isso se a gente quiser fazer por questão humana, pela questão de um salário que a gente tem, mas nós não fomos eleitos para fazer esse tipo de situação, de negociar com o eleitor esse tipo de situação. Nós fomos eleitos, nós fomos otorgados a representar o voto dele para a gente discutir políticas públicas que traga benefício para o povo de Lagoa de Itaenga, que traga uma saúde de qualidade, que traga uma educação de qualidade, que traga um transporte escolar de qualidade, que a gente traga uma infraestrutura de qualidade, uma mobilidade de qualidade para nosso município. Isso nós fomos eleitos. Se a gente desempenhar o nosso trabalho de forma digna, com responsabilidade, sabendo qual é o nosso papel, nenhum cidadão de Lagoa de Itaenga vai botar o dedo na cara da gente e dizer que a gente ganha com a cara. O meu papel é estar aqui representando e representando bem. E vou tentar fazer isso, se Deus me der sabedoria e se Deus me der discernimento, para respeitar os votos que eu tive no dia que aconteceu a eleição de Lagoa de Itaenga. E dizer a todos que estão aqui, eu mesmo ontem, em visita à comunidade Açude de Pedra, na escola Açude de Pedra, estava também visitando um agricultor através do sindicato que eu ia fazer, a gente ia emitir uma DAP. Estive na casa do ex-presidente da Câmara, Pedro Epifânio, que é uma liderança naquela comunidade ali, como ex-presidente da associação, vereador do nosso município. Estive lá com a maior tranquilidade, fui como vereador. Pedro, para mim, é o meu amigo. Eu apoiei ele como presidente do sindicato em 2013. Considero o Pedro como um irmão meu, não escondo isso de ninguém. Estive na casa dele, a gente conversou. E uma coisa que eu não conversei com ele foi sobre política. Que eu digo a ele, eu tô vindo aqui o irmão. Agora, como político, você sabe onde eu disputei o mandato de vereador. Digo isso aqui com a maior tranquilidade aqui na Itaenga FM. Fui na casa de Pedro, conversei com Pedro. A gente conversou sobre outros assuntos, sobre a vida da gente. Mas Pedro como liderança da oposição e Edilson como vereador da base de Graça do Moinho. E o deputado que Edilson vota é o deputado que Graça do Moinho apoiar, porque eu fui eleito na base de Graça do Moinho. Do mesmo jeito são os meus diretores. Se os meus diretores se sentir confortáveis de votar num deputado que o presidente do sindicato apoiar, claro que sim, a gente vai ter um ganho muito grande para aquela instituição. Mas se eles resolverem caminhar de forma autônoma, Edilson Oliveira vai respeitar. Isso é democracia, respeitar as diversidades e a opinião. É isso que eu quero ensinar aos meus filhos, é isso que eu quero ensinar a Maria Vitória, é isso que eu quero ensinar a João Vitor, que a gente pode viver com diferença. É isso que eu aprendi com a minha mãe e quero passar para os meus filhos. Dessa forma, eu não sei viver diferente. Por isso que eu sou reservado. Gosto de dar entrevista, gosto de falar, sei utilizar muito bem a questão do microfone, mas Edilson Oliveira é reservado. Eu tento preservar a minha família, a minha parte religiosa, a minha parte no sindicato e a minha parte como legislador. Obrigado pela sua participação aqui nesse programa. Eu tenho a certeza que o que nós conversamos aqui foi agradável para uma grande maioria de quem pôde assistir e quem pôde ouvir. E dessa forma nós vamos aqui estar discutindo mais vezes neste programa que tem levantado há muito tempo a bandeira da democracia. Fico feliz de estar aqui ocupando esse espaço, que é um espaço de audiência, que a gente chega na casa da população da Lagoa de Itaenga. Mandar um abraço para todo mundo que está nos ouvindo pela Itaenga FM
em especial aos meus filhos, aos meus irmãos Oliveira, que trabalha na usina Petrobras, a professora Ângela, a professora Prazeres, que são professores do município, a João Vitor, Maria Vitória. Faço questão de falar da minha família, da minha base familiar, porque a minha família para mim é tudo. Num dia que a minha vida pública estiver intervindo na minha vida familiar, eu deixo de ser político e vou cuidar da minha família. Uma boa tarde para vocês, um abraço para vocês, que Deus nos proteja e nos dê sabedoria. Se for da vontade de Deus, minha gente, na próxima quarta-feira, amanhã, estaremos aqui com você. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Esse foi o nosso programa Itaenga Notícias. CYX 824, Rádio